Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de conceder gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, a lição bíblica da Escola Dominical, a lição 3, que vai falar a inerrância da Bíblia. A inerrância da Bíblia, a lição 3 da Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre de 2021, estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição 3 da Escola Bíblica Dominical, que tem sua leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 21 e Hebreus capítulo 10, do versículo 15 ao 17. Agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo. Amém. A nossa lição está dividida em... O objetivo geral da nossa lição é informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. Segundo, explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. E terceiro, constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Nossa lição está dividida em 3 pontos, com o primeiro ponto, o que é a inerrância da Bíblia, dividida em 3 subpontos. Segundo ponto, o Espírito Santo preservou as Escrituras, dividido também em 3 subpontos. E o terceiro ponto, a verdade nas Escrituras, também dividida em 3 subpontos. E a conclusão da nossa lição, lição 3 da Escola Bíblica Dominical. O hino sugerido da lição é o hino 140, 173 e o 557. Leitura bíblica em classe da nossa lição, Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 21 e Hebreus 10, do 15 ao 17. Mateus capítulo 5, versículo 17, que vai dizer: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus capítulo 10, versículo 15 ao 17. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque todos que depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades, jamais me lembrarei do seu pecado e de suas iniquidades. A introdução da leitura textual da nossa lição vai dizer: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sei que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. A verdade prática vai dizer: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se a inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. É claro, a mensagem da Bíblia é incorruptível, por isso nós devemos confiar na mensagem dela e crer que ela é realmente a palavra de Deus, que Ele inspirou os seus profetas, os seus apóstolos, para escrever esses relatos e deixar para nós. A introdução da nossa lição vai dizer assim: a confiabilidade e a inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo que diz, tanto em questões espirituais quanto histórica e científicas. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18 e João 10, 35. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. A inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. É claro, porque a Bíblia ela não contém erro. Quem contém erro é o ser humano, mas a Bíblia ela não contém erro. Primeiro ponto, o que é a inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância bíblica, primeiro subponto. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros,
nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. É claro, em todos os demais temas a Bíblia é correta, ela é clara. Científicos, culturais, históricos, espirituais, né? E doutrinários, em tudo ela é correta. Ela tem ensinamento para tudo, ela tem resposta para tudo, por isso que ela é correta. O argumento é irrefutável, Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erro. É claro, ela não contém erro algum. Certo homem já disse que ia ler a Bíblia para ver os erros da Bíblia. Mas quando ele leu a Bíblia, ele viu que o erro estava nele e não nela. Continuando. Ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Ela é tudo isso. A inerrante, a infalível, a completa e a inspirada palavra de Deus. Salmo 19:7 e João 10:35. Né? A palavra-chave da nossa lição é inerrância, quer dizer, não contém erro. O erro está no ser humano que muitas vezes não quer estudar a Bíblia, não quer ler a Bíblia, não quer meditar na Bíblia. Mas ela não contém erro, ela tem resposta para todo ser humano. Só basta a gente ler, meditar e estudar e orar pela Bíblia. Segundo subponto fala, a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. Provérbios capítulo 30, verso 5. O salmista afirma que a palavra do Senhor é aprovada. Salmo 18:30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nenhum jota ou tio se omitirá da lei. Mateus capítulo 5, verso 18. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. É claro, ela não pode ser anulada, porque ela é a palavra de Deus. João 10:35. E que a palavra é verdade. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Né? Que Jesus orando de santificar-o na verdade. E a tua palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Claro, ela não tem falsidade nem equívoco, ela é a verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Tudo ela é a verdade. E nela está escrito toda a revelação de Deus para a humanidade. Tudo sobre Jesus está aqui, na Bíblia. Só basta a gente querer estudar, querer meditar, querer se aprofundar cada vez mais nela para aprender tudo aquilo que Deus quer passar para nós através das Escrituras. Continuando, terceiro subponto do primeiro ponto, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Tá vendo? O que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Isaías 55:11, é claro. Tudo que está escrito na Bíblia há de se cumprir. Muita coisa se cumpriu, mas também muita coisa também vai se cumprir. Então, tudo que está escrito vai se cumprir. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Tá vendo? Há muitas pessoas que querem contradizer a Bíblia, mas ele não tem argumento para isso. Quando ele começa a ler, pesquisar e ver que ela é infalível e inerrante. Com o passar do tempo, ele vai ver isso. Né? Por isso, preferimos o uso de ambos os termos. Isto é, cremos, ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar e é igualmente inerrante, livre de erro. Veja, é incapaz de falhar e livre de erro. Na Bíblia não contém erro, porque o Espírito Santo inspirou os homens de Deus para escrever aquilo que Deus queria que fosse escrito. Eles não escreveram coisas da vontade dele, não. Eles escreveram aquilo que Deus, usando o Espírito Santo sobre eles, que ele escrevesse a vontade de Deus, não a vontade deles mesmos. Por isso que ela não tem falha e não tem erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Judas capítulo 1, versículo 3 e 4. Tá vendo? Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. É claro, se a gente for negar a Bíblia, nós estamos negando a autoridade dela e a inspiração divina. Nós estamos dizendo que ela não é verdadeira e que ela não é inspirada pelo Espírito Santo de Deus.
mas é o contrário, ela é verdadeira e ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, o Espírito Santo preservou as Escrituras. Primeiro subponto, os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente, né? Filemão 1,19, Romanos 16,22. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, segundo de Pedro 1,21. Veja, palavra inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou, soprou no ouvido do homem, dos homens santos de Deus, e ele escrever aquilo que o Espírito Santo estava falando a ele para ele escrever. Não foram coisas aleatórias. Cremos que a inerrância da Escritura pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Veja, o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. Foi o Espírito Santo que manteve, não foi o homem. O Espírito Santo cuidou dos relatos bíblicos, de tudo que foi escrito, de tudo que foi, revelado ao homem escrever. Ele cuidou para que não houvesse falha. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, e Evangelho de João 16, capítulo 16, versículo 13 e 14. Fora essa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, e Gálatas 3, do 8 ao 22. É claro, se o Espírito Santo não tivesse cuidado, né, e não tivesse guardado aquilo que tem que ser guardado para revelar ao homem, né, a Bíblia não teria autoridade, mas ela tem toda a autoridade divina. Ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Segundo subponto, os manuscritos apógrafos. As cópias do manuscrito original são chamadas de apógrafo. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escritos judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. Eles escreveram com precisão milimétrica, né? Não foi colocando algo ali, não foi acrescentando, não. Eles escreveram, transcreveram com os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. Da forma que estava lá, eles escreveram da mesma forma, não aumentaram nem diminuíram, né? E inúmeras cópias do manuscrito do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, né? Os autógrafos. Quando foram escritos pela primeira vez, ali foi a inspiração divina, auxiliando aqueles homens para escrever aquilo ali. E depois que houve a compilação, quem copiou da mesma forma, para que não houvesse erro. Continuando. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Está vendo? Mateus capítulo 5, versículo 18. Veja que ela manteve, né? Não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras. Ele colocou da forma que estava escrito. Não aumentou e não acrescentou. Por quê? Porque se fizesse isso, ele sabia que estava errado. Então ele fez da forma que estava escrito nos originais. Por isso que ele está dizendo, né? Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. É a mesma coisa. Do original para a cópia, é praticamente a mesma coisa, não mudou nada. Por isso que ela é inspirada, né, e inerrante palavra de Deus. Terceiro subponto, os apócrifos e pseudo-epígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. A exemplo da oração pelos mortos, os pseudo-epígrafos falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram traduzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profeta e escritos, Lucas 24, 44, não faziam parte dos livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos,
Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Tá vendo? Esses livros não são reconhecidos porque eles não são inspirados pelo Espírito Santo. E se você der uma observada no livro de Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos, ele vai falar do livro apócrifo no capítulo 4, no ponto 4, dizendo assim: nas Bíblias de edição da Igreja Romana, o total de livros é 73, porque essa igreja, desde o Concílio de Trento, em 1546, incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos ou apêndices a livros canônicos, acrescentando assim ao todo 11 escritos apócrifos. A palavra apócrifo significa literalmente escondido ou oculto. Isto é uma referência a livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas e ocultas. No sentido religioso, o termo significa não genuíno, espúrio. Desde sua aplicação por Jerônimo, os apócrifos foram escritos entre Malaquias e Mateus, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, numa época em que cessara por completo a revelação divina. Naquela época não tinha revelação divina nenhuma. E esses livros foram escritos nesse período. Isso basta para tirar-lhe qualquer pretensão de canonicidade. Joséfo rejeitou-os totalmente. Nunca foram reconhecidos pelos judeus como parte do cânon hebraico. Jamais foram citados por Jesus, nem foram reconhecidos pela igreja primitiva. Jerônimo, Agostinho, Atanásio, Júlio Africano e outros de valor dos primitivos cristãos opuseram-se a eles na qualidade de livro inspirado. Tá? Esses livros apócrifos não foram reconhecidos por esses homens e nem citado nenhum deles por Jesus. Jerônimo, Agostinho, Atanásio, Júlio Africano e outros homens de valor dos primitivos cristãos opuseram-se a eles na qualidade de livros inspirados, quer dizer, não são livros inspirados pelo Espírito Santo. Aparecem a primeira vez na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento feita do hebraico para o grego. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim em 170 d.C., o seu Antigo Testamento foi traduzido do grego para a Septuaginta e não do hebraico. Quando Jerônimo traduziu a Vulgata, no início do século V, 405 d.C., incluiu os apócrifos oriundos da Septuaginta através da antiga versão latina de 170, porque isso foi-lhe ordenado. Ele fez porque foi ordenado a ele a fazer isso, mas recomendou que esses livros não poderiam servir como base doutrinária. São 14 escritos apócrifos, 10 livros e 14 acréscimos a livros. Antes do Concílio de Trento, a Igreja Romana aceitava tudo, mas depois passou a aceitar apenas 11 e 7 livros e 4 acréscimos. A Igreja Ortodoxa Grega mantém os 14 até hoje. Os 7 livros apócrifos constantes da Bíblia de edição católica romana são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeu e 2 Macabeu. 4 acréscimos: Esther, Cântico dos Três Santos Filhos, História de Susana e Belo e o Dragão. Como já foi dito, os 14 apócrifos da Igreja Romana aceita 11 e rejeita 3. Isso após 1546 d.C. Os livros rejeitados são Terceira Esdra, Quarta Esdra e Oração de Manassés. Os livros apócrifos de 3 e 4 Esdras são assim chamados porque nas Bíblias de edição católica romana, os livros Esdra é chamado Primeira Esdra e de Neemias e de Segunda Esdra. Esses livros foram aceitos pela Igreja Romana. Se você ver lá no livro de Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, a Bíblia através do século, vai falar um pouco mais sobre livros apócrifos, que ele deixa bem claro que não são livros e livros que não contêm inspiração divina, por isso não são aceitos pela igreja protestante, pelos crentes, e principalmente os crentes ortodoxos antigos. Terceiro ponto vai falar a verdade nas escrituras. A Bíblia é verdade plena. O termo verdade do hebraico emet significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Nas escrituras corresponde à realidade exata dos fatos, em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade, Evangelho de João capítulo 14, verso 6, Romanos 3 e 4. E sua palavra também é a verdade, Evangelho de João 17, 17. O escritor hebreu declara que é impossível que Deus minta. É claro, Deus não mente. Deus é a verdade. Ele não vai mentir. Tudo que ele inspirou os homens a escrever através do Espírito Santo é a verdade. Continuando, Hebreus 6 e 8. Paulo ratifica que Deus não pode mentir, Tito 1 e 2. Em vista disso,
Cremos que a palavra de Deus possui autoridade, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana, Mateus capítulo 5, versículo 3 a 6. Assim, esses textos servem de base para afirmar o que a Bíblia diz é o que Deus diz. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem, então nós devemos crer nela plenamente, porque nela não contém erro. Segundo subponto, terceiro ponto, a verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Deuteronômio capítulo 4, verso 2 e Provérbio capítulo 30, versículos 5 e 6. É claro, nós não precisamos de outra revelação, porque nós já temos a nossa revelação, que é a Bíblia Sagrada. Não precisamos mais de outra. Paulo mesmo disse, se eu ou um anjo vier pregar outro evangelho, seja o quê? Anátema. Né? Então, nós não podemos aceitar outro evangelho. Nós não podemos aceitar outro alicerce no lugar do que já está posto. Nosso alicerce é esse, a Bíblia. Nossa regra de fé e conduta. Aí diz aí, e deve ser obedecida acima de tudo e de qualquer autoridade. Assim, esses textos servem de base para a afirmação, né? O que a Bíblia diz é o que Deus diz. Aí, continuando, vai dizer, no segundo subponto, o Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina, tá vendo? Tudo que o homem precisa saber, tudo que o homem quer, né, saber a respeito de Deus, e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Só basta o homem estudar a Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. O que ela diz que é pecado não deixa de ser pecado, não. Permanece sendo pecado. Então, ela está certa. Ela não contém erro. Continuando, vai dizer, aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade permanente, Mateus capítulo 24, verso 35. Assim, enfatizamos que a Bíblia é inerrante, verdade, tanto espiritual quanto moral. A Bíblia, né, é a inerrante verdade, tanto espiritual como moral. Quer viver bem? Leia a Bíblia. Pratique a Bíblia. Medite na Bíblia, que você vai viver bem, que você vai progredir bem na sua vida. Se você se deixar ser guiado pela Bíblia, se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, que vai falar ao seu coração. Terceiro subponto, a revelação histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Salmo 12 e 6 e Salmo 19 e 8. John Weller escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus, é claro. Porque se ela tiver um erro, ela tem 1000 erros. Então ela não é a verdade de Deus, né? Mas ela é a verdade de Deus. E nela não contém erro. Tudo nela se encaixa, tudo que está escrito nela, dos acontecimentos passados, dos acontecimentos que vem acontecendo, está tudo dentro, tudo acontecendo da forma que está escrito na Bíblia. Nada tem passado desapercebido que não tenha acontecido lá. Quando a gente abre as páginas da Bíblia para ler, vê que tudo que está acontecendo na humanidade hoje, já aconteceu no passado, foi tudo registrado ali, fidedignamente, pelo Espírito Santo que sopou os homens santos de Deus para escrever. Aí ele diz, por consequente, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. É isso mesmo, ela não se equivoca quando fala da criação, né? E os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Claro, Deus ele preservou quem estava escrevendo de qualquer inverdade que fosse possível acrescentar na Bíblia. Não, eles só escreveram a verdade. 2 de Pedro 1:21. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. É isso, ela não tem isso, né? Ela não tem fraude, não tem engano, não tem falsidade, não tem erro. Ela é inerrante.
e infalível palavra de Deus. Para concluir, vai dizer assim: apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infabilidade para legitimar a autoridade da Escritura Sagrada, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo que diz. Olha, apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infabilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante, infalível, completa autoridade em tudo que diz. Tudo que diz ela é completa. Tudo que diz ela diz com autoridade e ela é a palavra de Deus. Não tem como. Por mais que o homem diga que não, por mais que o homem ache que ela tem algum erro, quando ele vai estudar, ele observa que ela não tem erro. Tudo que ela fala é a verdade. Tudo que ela nos revela é Deus se revelando a nós através da Bíblia. E não tem outra revelação de Deus melhor do que ela. Jesus mesmo disse: erra o homem por examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Ela testifica de quem? De Cristo. Então é preciso nós estudemos a Bíblia. Que nós possamos estudar ela cada vez mais. Que esse estudo dela não fique só nesse primeiro trimestre de 2022, mas que nós continuemos a estudar ela cada vez mais. Porque ela tem muitas coisas para nos ensinar, tem muitas coisas para nos alertar, tem muitas coisas para nos guiar nessa nossa caminhada terrestre. Que Deus abençoe, que você possa assistir o vídeo e entender que nós precisamos estudar mais a Bíblia Sagrada, porque ela é a revelação de Deus para a humanidade. Amém?